No vídeo de hoje, para a nossa série Interpretando Poemas, eu trago o poema Acerto de Cotas, do poeta baiano Landê Onaualê. Primeira declamação e depois a interpretação. Vamos lá! Depois de nos espremermos sob as pontes, dividindo pedaços de vão, depois de esquentarmos nossos medos nos limites de cada prisão e de disputarmos com todos os bichos buracos no parmesão, é hora de outras partilhas, distribuir agasalhos e não frio, repartir comida e não a fome. Depois dos lares loteados pelas botas da violência e dos empregos cotizados para servir às aparências, depois dos elencos rateados nos cabendo a subserviência, é tempo de outros papéis. E por que não? De anéis. Landê Onaualê, Acerto de Cotas. Eu faço questão de lembrar que todo poema interpretado aqui, cada interpretação feita, nada mais é do que o meu ponto de vista, do que a minha possibilidade interpretativa. Mas existem outras possibilidades interpretativas, então nunca pense em interpretação como a verdade do texto. Por exemplo, hoje eu escolho como caminho interpretativo pensar o eu lírico do poema Acerto de Cotas, do poeta Landê Onaualê, completamente, um eu lírico completamente atravessado pelo próprio autor, pela vida deste autor. Autor esse que é escritor, poeta, historiador, capoeirista, compositor e militante do movimento negro. Assim, a minha análise busca compreender como este eu lírico está diretamente atravessado pelos anseios e pelas inquietações deste sujeito histórico que é Landê Onaualê. Quando adentramos na literatura deste poeta, Landê Onaualê, poeta e escritor, para compreender a sua poética, a sua estratégia, as suas características enquanto escritor, percebemos a partir de seus livros como O Vento, 7 Diásporas Íntimas, Calunga e Pretícias e Milongas, além dos seus textos esparsos, como Landê Onaualê é um autor habilidoso com as palavras. Essa sua habilidade nos faz pensar no velho e experiente capoeirista, que sabe muito bem dançar e golpear, que sabe muito bem disfarçar os seus movimentos e, de uma forma surpreendente, ele ataca fazendo estrago, ele ataca de uma forma marcante. Assim é Landê, quando nos surpreende com a expressão acerto de, todos imaginávamos que seria contas, mas ele já dança, ele já brinca, ele já nos surpreende com a expressão acerto de contas. E esse acerto de contas, na nossa possibilidade interpretativa, tem a ver com o acerto de contas necessário à população negra no Brasil, que historicamente foi violentada, escravizada e até hoje tem ocupado os piores lugares na sociedade brasileira. Landê chama a atenção de haver um acerto, de haver uma reparação e que, inclusive, pode se dar através das cotas. Nos primeiros versos, o poeta nos chama a atenção para algumas dessas violências sofridas pela população negra no Brasil. São 3 violências na primeira estrofe. São 2 estrofes do poema, sendo que nos versos iniciais ele começa falando dessas violências e nos versos finais ele propõe o acerto de contas, ele propõe a necessidade de uma mudança, de uma alteração. Ao dizer, depois de nos espremermos sob as pontes, dividindo pedaços, olha aí Landê, mais uma vez brincando com a gente, o que seria pedaços de pão, ele diz pedaços de vão, porque o poeta quer nos chamar a atenção da habitação. A primeira violência sofrida, a primeira violência descrita no poema, sofrida pela comunidade negra, que é, depois de ser abandonada pelo Estado brasileiro, por esse gesto que se chama de abolição, em que os negros saem desamparados, as pessoas negras, Landê chama-nos a atenção que esse desamparo vai levar a população negra a morar sob as pontes, tendo que partilhar, em primeiro lugar ali, aquele espaço que vai chamar de casa, aquele espaço que vai chamar
de lá, que é as vielas, que são os guetos, que são os subúrbios e as periferias de cada cidade. Essa comunidade, então, precisa partilhar pedaços de vão. A segunda violência trazida pelo poeta tem a ver com o encarceramento da população negra. Como sabemos, após abandonar a comunidade negra, os afro-brasileiros, as pessoas que foram escravizadas aqui, o Estado brasileiro soube também vigiar e punir essas pessoas, né, para usar a expressão de Foucault. Soube muito bem traçar estratégias de encarcerar essas pessoas, inclusive levando à morte, de modo que essa população se viu perseguida no momento em que andava pelas ruas, no momento em que tocava ou dançava um samba, ou jogava uma capoeira, ou tocava um pagode. A lei da vadiagem é um dos exemplos para demonstrar essa perseguição do Estado brasileiro à população negra com o intuito de levar o encarceramento. A terceira violência demonstrada nessa primeira estrofe tem a ver com a fome. A fome, a pobreza e a desnutrição que violentam as crianças, as pessoas negras de modo geral, inclusive fazendo com que, para se alimentar, elas tenham que se colocar em condições animalescas, tendo que dividir com ratos, com animais, um pedaço de pão. Eu lembro agora do título, né, que encabeça o álbum do rapper Emicida, que ele diz assim: para quem já teve que dar uma mordida em um cachorro, quem já teve que dar uma mordida num cão, até que eu cheguei muito longe. É bem isso que o poeta Landê quer nos falar. Por isso é necessário um acerto de contas, é necessário um novo momento. É por isso que ele nos diz nos versos: é hora de outras partilhas, distribuir agasalhos e não o frio, partilhar a comida e não a fome. É hora de um novo tempo. A segunda estrofe tem a mesma estrutura. Primeiro apresentando essas violências sofridas pela comunidade negra e depois apontando a necessidade de um novo momento. Ao dizer: depois dos lares loteados pelas botas da violência, Landê Onalê chama-nos a atenção para uma trágica violência que tem acometido a população negra, que é a violência policial. Embora estejamos vivendo esse momento da internet, da disseminação da informação, esse momento também em que nos Estados Unidos vários movimentos sociais estão em protesto pela morte de George Floyd e pela morte de vários negros, pela violência policial, como também tem ocorrido aqui no Brasil, eu poderia apontar para vocês vários livros, textos, poemas, músicas que há décadas têm chamado a atenção da população brasileira, dos brancos, daqueles que são privilegiados em relação à violência que a população pobre e negra tem sofrido do Estado brasileiro. De Abdias Nascimento, em seu livro O Genocídio do Negro Brasileiro, ou então nas letras de Edson Gomes, como Camelô, ou também no poema Quadrilha, da brilhante escritora Lívia Natália. Todos esses textos, eu poderia dizer para vocês, vários textos há muito tempo, têm chamado a atenção como a polícia tem sido seletiva no seu tratamento. No entanto, parece que as vozes de todos esses textos intelectuais, poetas, têm sido esquecidas ao longo do tempo. Mas, para usar um exemplo dessa era da informação, eu lembro para vocês de um caso que aconteceu recentemente e foi filmado e viralizado, de um policial que foi humilhado por um empresário brasileiro, e este empresário soube muito bem dizer o que a população negra, os intelectuais negros têm dito há muito tempo, que o policial entrava na casa das pessoas, nos lares loteados pelas botas, né, na periferia, mas ali, no Alphaville, ele não ousava entrar. Outra violência que o poeta nos chama a atenção, e agora nos próximos dois versos, é sobre essa hipocrisia da mídia perpetuando um racismo na história da televisão, da publicidade no Brasil. Ao dizer: e dos empregos cotizados para servir às aparências, Landê nos faz pensar de imediato como nas grandes empresas, sobretudo da televisão, da publicidade, mas como as empresas brasileiras têm se utilizado de colocar apenas um negro, como se houvesse uma cota ali. Em meio a 10 brancos, eu coloco um negro para servir as aparências, como um modo
de justificar a cena racista que está acontecendo ali. Eu coloco um negro de exceção, para calar a voz dos movimentos sociais. Essa crítica fica muito mais aguda no verso seguinte, em que ele diz: depois dos elencos rateados, nos cabendo a subserviência. Mesmo em 2020, depois de tantas manifestações, depois de tantas falas, de tantos livros publicados, de tanta enunciação da comunidade negra, a gente continua vendo na televisão brasileira, como diz Jammu Minca em seu poema Efeitos Colaterais, a hipocrisia, o paraíso racial, a propaganda enganosa que continua ali mentindo e colocando o negro apenas na condição de subalterno. Ou, para citar mais uma vez o compositor, o cantor Edson Gomes, na sua música História do Brasil, a comunidade negra, aos negros, é dado o papel menor. É sempre o papel menor, o papel pior. As pessoas negras na televisão estão sempre ligadas às drogas, à pobreza, a um drama racial. Nunca essa pessoa aparece de uma forma naturalizada. Mas ali está sempre o estereótipo e sempre um olhar que é de um olhar de um não negro a respeito da história das pessoas negras. E é por isso que esse eu lírico, e aqui na minha interpretação o poeta Landé Onawale, nos propõe um novo tempo, um acerto de contas, ao dizer: é hora de outros papéis. E por que não dizer, E por que não de anéis? De imediato isso me faz lembrar da personagem Seth, do romance Amada, de Toni Morrison, em que a personagem conta o deboche da sua senhora, já que ela estava em condição de escrava, quando ela falava em ter uma cerimônia de casamento com seu marido. É sempre esse deboche, como se as pessoas negras também não tivessem direito ao afeto. Por outro lado, esses anéis também se referem aos anéis de formatura, de graduação, de mestrado e de doutorado, que atestam, legitimam, consolidam a intelectualidade das pessoas negras. Intelectualidade também negada por essa engenharia escravocrata, tanto na América do Norte quanto da América do Sul. É só relembrar os estudos da pseudociência, da criminologia, da frenologia do início do século XX, que a gente retoma lá aquela ideia do negro que não produz, que não pensa. E aí é preciso entender que esse acerto de contas, de anéis, ele se dá também através das cotas. Não se pode esquecer que as cotas socio-raciais foram reivindicações dos movimentos sociais, dos diferentes movimentos negros e indígenas no Brasil, com o intuito de proporcionar uma competição mais igualitária nessas condições de desigualdade. É importante lembrar. Esse acerto emergencial que tem se dado através das cotas tem sido eficaz para a inserção de vários jovens negros na vida acadêmica, inclusive desse que vos fala. Por isso consideramos que o poema Acerto de Cotas, do poeta Landé Onawale, ele transita nessas duas esferas, em pensar na violência cometida à população negra, mas também na necessidade de um novo tempo, de um acerto de contas. E aí, essa interpretação fez sentido para você? Ou você pensa de uma forma diferente? Algum verso você interpreta de uma forma diferente? Faz o seguinte, comenta aí e diz como é que você pensa o texto para construirmos um diálogo a respeito dessa interpretação. Se você gostou desse vídeo, aproveita, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino para você receber as notificações e também faça uma sugestão aí de poema para que eu possa declamar e interpretar aqui no próximo vídeo. Beleza? Um abraço e até mais!